4πε0 Q1 sobre R ao quadrado na direção do R. F sobre Q. Do outro lado, eu tenho U sobre Q é igual a V, que é igual a 1 sobre 4πε0 Q1 sobre R. Vamos ajustar a tela de novo. Tá boa a distância? Aí. Aqui dá para ver ele inteiro. Mas agora eu posso prestar atenção só nas duas últimas. Só nas duas que estão ali embaixo. Nota. Se eu pegar... São essas duas aqui de baixo, ó. Dá para ler perfeito? Dá para ler perfeito? Boa. Então, nota o seguinte. Quando eu peguei força e dividi pela carga, eu achei E. Achava que era o campo. E o campo era 1 sobre 4πε0. O produto entre as duas... O produto entre as duas cargas. Mas aí, já não, como tinha só uma carga, é por isso que tinha campo, dividido pela distância ao quadrado, que era o raio de ação, e era um vetor. Agora, o que eu fiz? Eu peguei, na mesma analogia, eu peguei a energia potencial U, dividi pela carga de teste e cheguei no valor de V, que era 1 sobre 4πε0, só tinha uma carga dividido pela distância, sem ser ao quadrado, só pela distância. Qual que é a conclusão que eu chego nessa nosso primeiro final de intervenção? Ó, eu tenho duas cargas. Se eu for analisar por força, tem força aqui entre elas? Tem, porque são duas cargas. Se você tirar, ele vai ficar campo elétrico só, porque daí só tem campo de uma carga, não tem força. Vou observar o mesmo problema por energia. Eu tenho duas partículas, eu tenho duas cargas. Tem energia entre elas? Tem. Se eu tirar uma das cargas, tem energia entre elas? Não. O que vai sobrar? Vai sobrar potencial. Então, o que o campo elétrico representa para vetor, o potencial elétrico ele representa para os problemas de trabalho e energia. Claro isso? Dá para perceber pelo menos essa analogia? Boa. Qual que é a unidade de potencial elétrico? Olha só, como é energia Joule por Coulomb, Joule por Coulomb é volt. Ah, então agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Porque nota, em casa, do jeito que eu falei para vocês na aula passada, as coisas, eu nunca peguei nada que media unidade de campo elétrico, que era Newton por Coulomb. Aqui na minha casa, só tem coisa em volt. A minha TV é 110 volts, o meu chuveiro é 220 volts, a pilha que eu uso no meu rádio é 1,5 volt, na minha lanterna também é isso. Então agora começa a fazer um pouco mais sentido. No mundo real, as pessoas elas não compram as coisas em função de campo elétrico, porque campo elétrico é vetor. Eu compro as coisas como escalar. Eu faço planejamento da parte de eletricidade da minha casa, do meu carro, da minha aeronave, tudo em volt. Olha, então é essa que é a funcionalidade do potencial elétrico. Eu estou falando, então, do que chega na minha tomada é energia elétrica. Ah, mas é energia potencial elétrica, professor? É energia potencial que está chegando. Mas por que eu falo simplesmente de potencial elétrico?
Porque a única carga que tem está lá no reservatório da hidrelétrica. Aqui na ponta, em princípio, não tem nada. Aqui na ponta só chega o potencial. Ele tem um potencial para chegar a 220 volts. Ele tem um potencial para chegar a 110 volts. É essa que é a história. Beleza? O dessa parte conceitual do potencial elétrico, tá tranquilo? Se tiver tranquilo, eu vou encerrar essa daqui agora. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai começar a calcular como é que é o potencial para um conjunto de cargas pontuais. E na sequência, eu também vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Eu vou calcular para um conjunto contínuo de cargas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente tem 4 minutinhos aqui. Senão, eu já encerro e vocês podem entrar nesse mesmo link. Tá perfeito? Beleza. Maurício, Desiane, Amanda, Alexia, Gustavo. Galera, tem alguma pergunta? Jéssica, Carolina, Catarina. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Diga aí, Matheus. Eu não entendi muito bem qual que é a diferença de campo e de potencial. Boa. A parte que você não entendeu é o para que serve, o como calcula. Você não entendeu nada. O conceito. O campo é vetor. O potencial é escalar. Para definir campo elétrico, a gente partiu do conceito de força. Como força é vetor, eu preciso de módulo, um valor da força, da direção e do sentido. Então, e eu não vejo. Ele tem linhas de campo, mas eu não vejo. A gente desenhou superfície gaussiana, mas no fundo a gente partiu de coisas que não existiam. A gente não via isso. Agora eu estou medindo, agora eu estou começando a calcular as coisas não por força. Eu estou calculando por energia. Energia, ele é vetor ou é escalar, Matheus? Energia é escalar, não é? É escalar. É joule. Eu pego lá eu vou dar um exemplo grotesco. Eu pego lá o meu pacote de pão, eu pego lá o macarrão na minha embalagem, ele tem lá valor calórico, energia. Energia dada em quê? Ou em caloria ou em joule. Precisa falar para que lado que ela aponta? Não, não precisa. Energia é escalar. Eu parti do conceito de potencial elétrico de um escalar. Consequentemente, eu cheguei em alguma coisa que vale volt. Volt não precisa de direção nem de sentido. Sacou? Entendi. Então você pode reparar o seguinte, agora assim, nesses últimos 2 minutinhos. A hora que você pode ver assim que o eletricista, que o técnico, que o seu pai, você mesmo, você está lá na empresa e alguém pede para você medir quanto que é a tensão em determinado lugar, você pega um equipamento, você chega com o eletrodo, você coloca um aqui e coloca o outro aqui e ele te dá um valor na tela. O valor que ele dá para a tensão é volt. Ele não é campo elétrico. O valor que a gente mede, então, em circuito é volt. Ou seja, ele está associado à diferença de potencial. Ele está associado à variação da energia. Ficou mais claro agora? Perfeito, professor. Entendi agora. Boa. Qualquer coisa, ó, pode me interromper, ó, e qualquer coisa a gente volta a afirmar esse conceito. Beleza? Estou Demorou. encerrando aqui e a gente começa de novo lá. Valeu, galera. Vamos seguir.